Eu tinha que ter ouvido o Senhor anos atrás. Agora já é tarde para mim. Mas eu te digo em nome de Jesus, nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para se entregar a Jesus. Nunca é tarde para estudar a palavra de Deus. Nunca é tarde para jogar fora os preconceitos com relação à Bíblia, ao cristianismo. Nunca é tarde para se rendir. E neste momento Jesus está falando a teu coração. Então vamos abrir o texto bíblico em Efésios, capítulo 5. Um dos riscos, entre aspas, de pregar a palavra de Deus e não de usar a palavra de Deus para pregar o que o pregador pensa, porque tem dois tipos de pregação. O pregador pensa o que vai pregar e depois abre a Bíblia para buscar 2 ou 3 versos que apoiem a sua ideia. E existe a pregação bíblica, onde você abre o texto e você renuncia às suas ideias e prega a palavra de Deus. Então, mas isto tem um risco, entre aspas. O risco de que você nem sempre prega o que o povo está esperando. E vamos ler o texto agora, mas você vai ver como Deus fala ao coração, num assunto tão polêmico, às vezes tão crítico para nossos dias. O texto está em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 21. Vou ler o texto todo, depois vou começar a explicar. Diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Seguinte verso. Agora já aqui começam os problemas. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Seguinte verso. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Seguinte texto. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Seguinte texto. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para começar a agitar os pensamentos, volto ao verso 21, ao verso 22. Ao verso 22. Essa é uma ordem para as irmãs, para as mulheres. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido. Os homens gostam desse texto. As mulheres não gostam. Especialmente nos tempos em que vivemos, as mulheres não gostam. É interessante, parece que Deus dá a ordem à mulher de sujeitar-se a seu marido, de obedecer ao marido em tudo, de não discutir. O marido é a cabeça, ele tem a última palavra, o que ele diz não se discute. E alguns maridos aproveitam, não? E quando a coisa não está indo em casa, levantam o texto. E por outro lado, as irmãs ficam incomodadas com este texto. Eu não estou falando de uma coisa que eu imagino, estou falando de uma realidade. Só que o último verso, olhem o que diz o último verso, o 25. Agora é uma ordem para a mulher, digo, para o marido. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Quer dizer, neste texto encontramos duas ordens. Um para a mulher, sujeite-se a seu esposo. Outro para o homem, ame a sua esposa. Quer dizer que o homem não deve sujeitar-se à esposa. E quer dizer que a mulher não deve amar o seu marido. Não lhes parece meio raro, meio estranho, meio sem sabor?
Então vamos analisar este assunto desde o ponto de vista bíblico, não desde o ponto de vista humano. Não vamos dar opiniões humanas, vamos analisar o texto bíblico. Para entender este texto temos que ir a Gênesis capítulo 1, versículo 27, quando Deus criou Adão e Eva. Está o texto aí? Aí está. Muito bem. Só o texto. Interessante. Agora sim, prestem muita atenção. Diz assim: criou Deus o homem. A sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em espanhol, nem em português, nem em alemão, nem em inglês. O Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, quando lemos o texto em hebraico, vou lhes traduzir algumas palavras. Amanhã vocês já podem dizer a seus amigos: falo hebraico. Que fala? 3 palavras em hebraico. Vão aprender esta manhã. Criou Deus o Adão. Criou Deus o homem. No hebraico, homem é Adão. Criou Deus o Adão, que em realidade não é homem. Criou Deus o ser humano, o Adão. Adão é ser humano. Criou Deus o ser humano, o Adão. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. A quem? Ao Adão, ao ser humano. Mas esse ser humano tinha uma composição. Zacar e Nequebá os criou. Porque homem masculino em hebraico, Zacar. Mulher em hebraico, Nequebá. E os dois juntos formam o Adão, o ser humano. Agora, teologicamente, sabe o que o texto está dizendo? Que o ser humano, para ser completo, tem que estar formado por um Adão e um Nequebá. Um Adão sozinho não é ser humano completo, teologicamente. E um Nequebá sozinho não é ser humano completo. Mas quando um Zacar e um Nequebá estão juntos, aí formam um Adão, um ser humano completo. Esse era o plano original de Deus. Mas vocês sabem que muitos dos planos originais de Deus, com a entrada do pecado, mudaram. Vou lhes ilustrar. Quando Deus criou o mundo, o plano não era que o ser humano fabricasse casas. Para quê? Se o clima era perfeito. Não havia calor, não havia frio excessivo. Originalmente, nós deveríamos viver como passarinhos, como animais, né? Tranquilos. Não havia frio, não havia calor, não havia nada. Mas entrou pecado. E o equilíbrio climatológico se alterou. Agora, muito frio, muito calor. Então, como um plano de emergência, o ser humano teve que fabricar casas. Mas no plano original de Deus, casa não apareceu. Esse é um plano de emergência para resolver o problema que o pecado trouxe, que foi o desequilíbrio do clima. No plano original de Deus, o crescimento, a lei do crescimento deveria ser perfeita. As unhas cresceriam até um ponto, o cabelo até um ponto. Nos homens, o bigode, a barba até um ponto. Mas entrou pecado. E a lei do equilíbrio do crescimento se alterou. Agora, se você não cortar as unhas, vai acontecer o quê? O que vai acontecer com o cabelo? O que vai acontecer com a barba? Mas cortar unha, cortar cabelo, afeitar, isso no plano original de Deus não havia, porque a lei do crescimento era perfeita. Esse é um plano que entrou depois do pecado. Está errado cortar cabelo? Não. Está errado cortar a unha? Não. Está errado construir casa? Não.
Mas esses não eram os planos originais de Deus. Terceiro exemplo. No plano original de Deus, olha como o Espírito de Profecia descreve, por exemplo, a Eva. Diz que seu rosto tinha a rubra coloração de uma rosa e que seus lábios pareciam as pétalas de uma rosa encarnada. Que linda descrição, não? Entrou o pecado. Se alterou todo. A saúde física do homem, enfim, da mulher. Hoje, se a mulher coloca um pó, porque já não tem a rubra coloração de uma rosa, às vezes acorda de manhã meio pálida, então para ir para a igreja um pozinho, ou um batoncinho leve, porque originalmente diz que tinha a rubra coloração, tinha as pétalas de uma flor encarnada. Então, qual seria o problema? Ou a diferença entre construir uma casa, cortar a unha ou colocar um pozinho? Agora, cuidado com sair de aqui dizendo, pastor Bulhão está dizendo que podemos pintar. Não estou falando isso. Eu estou falando como os planos originais de Deus mudaram. No plano original de Deus, um ser humano devia estar formado por um Zacar e um Nequeba. Um Hadán deveria estar formado por um Zacar e um Nequeba. Quando entrou o pecado, se deformou o caráter de Deus, se deformou. Hoje nos casamos com um caráter deformado. E por mais que dissemos à esposa na hora do casamento, eu te amo e eu vou permanecer fiel para você até que a morte nos separe, por mais que nosso amor nos pareça sincero, puro, maravilhoso, nosso caráter não é. Nosso caráter está deformado. E às vezes não cumprimos as promessas. E muitas vezes é preferível que um homem fique sozinho e não case nunca. Ou que uma mulher fique sozinha e não case nunca. De que casem os dois e vivam uma vida de inferno. Mas no plano original de Deus não era isso. Mas hoje muitas vezes é isso. Por isso no Novo Testamento, quando Paulo fala da igreja, a simboliza como um corpo. E no corpo há órgãos que servem de a dois. 2 orelhas, 2 rins, 2 mãos. Mas há órgãos que servem de a um. Um coração, uma vesícula. Você entende? Tem lugar para os casados e tem lugar, muito obrigado, e tem lugar para os que não são casados. Mas agora voltamos ao texto. Isso para que aquele que é solteiro ou solteira não se sinta, então eu não sou um ser humano. Não, não. É que o plano original de Deus, com a entrada do pecado, pues, foi alterado. Mas no plano original de Deus, deixem o texto aí, por favor, todo o tempo. Não tirem. Não, o verso 1, é Gênesis, deixem Gênesis. Criou Deus o Hadán, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Zacar e Nequeba os criou. Quando a gente conhece um pouquinho de grego, tudo se esclarece. Agora, se um Hadán decide casar com outro, se um Zacar decide casar com outro Zacar, continua metade de um ser humano. E se uma Nequeba decide casar com outra Nequeba, continua metade de um ser humano. Porque para ser um ser humano completo, tem que haver um Zacar e um Nequeba. Agora, isto é o que Deus apresenta. Eu sou livre de aceitar ou de não aceitar. Isso já é liberdade minha. Agora, o fato de que eu quero que as coisas sejam como eu quero, Deus me deu liberdade para isso. Mas a palavra de Deus diz uma coisa. E você, na vida, tem que optar.
ou aceita o que é politicamente correto, ou aceita o que a palavra de Deus diz. Dito isto, vamos ao texto de Efésios de novo. E agora vamos ver o que tem por trás desse texto maravilhoso. 21, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Deus. Esse sujeitem-se em grego, porque Paulo não escreveu isso em hebraico, escreveu em grego. O que é sujeitar para nós? É amarrar uma coisa a outra. Então, se a esposa tem que estar sujeita ao marido, é que a esposa tem que estar amarrada ao marido, o marido jala e a mulher vai atrás. Esse é o conceito português, hispano. Mas esse não é um conceito bíblico do grego original. Sujeitar-se é dever amor a outra pessoa. Ame, em realidade o sentido é ame a outra pessoa. Ame. Na igreja, amem-se uns aos outros. Devam-se amor. Sujeitem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Não estejam brigando, não estejam discutindo por qualquer coisa. Mas por que nós, às vezes na comissão da igreja, outro dia uma irmã me fez uma pergunta assim, na lata, como diz, que não me deixou tempo para pensar. Me perguntou: pastor, os membros da comissão da igreja irão para os céus? E depois eu perguntei, mas irmã, por que está me fazendo essa pergunta? Porque na minha igreja, a comissão da igreja é a mais briguenta. Só falta comer um a outro. Brigam, discutem. E disse mais: a minha igreja abriu uma nova igreja, mas tomara que fosse por missão. Não foi por missão, foi por briga. Porque um foi lá, abriu a igreja, porque não pode conviver aqui. Então, qual é o problema? É o caráter. O caráter que nós recebemos de Deus quando Adão e Eva foram criados, já não é o caráter nosso hoje. E eu disse outro dia, e vou repetir novamente. Por mais que você diga, porque as grandes empresas, antes, as empresas buscavam o melhor quociente intelectual, não? O QI, esse famoso QI. Ou seja, quem tinha mais título, melhor, nas melhores universidades, quem tinha mais QI, esse era empregado. Quem tinha menos título, menos capacidade intelectual, esse estava relegado a um segundo lugar. Hoje não. Hoje as empresas estão buscando quem tem melhor inteligência emocional. E que significa inteligência emocional? Em outras palavras, em uma só palavra, caráter. Misericordioso, bondoso, perdoador, compreensivo, que dá uma segunda chance. Caráter. Só que nosso caráter está deformado. E às vezes nós fazemos um curso de inteligência emocional e quando vamos ao trabalho, o caráter está aí. Porque o caráter não muda nenhum curso, nenhum seminário humano. O caráter muda Jesus. João chegou a Jesus como o filho do trovão. Imaginem como era o caráter de João para que as pessoas chamassem ele de filho do trovão. Aprendeu a conviver com Jesus e quando chega a velhinho, agora lhe dizem o discípulo do amor. Como é que o filho do trovão chega a ser o discípulo do amor? Pela convivência com Jesus todos os dias. Como é que os membros da comissão da igreja vão a ser unidos, vão estar sujeitos um ao outro, vão se amar um ao outro? Pela convivência com Cristo. É por isso que cristianismo não é somente pertencer à igreja. Cristianismo não é apenas ir uma vez por semana à igreja. Cristianismo se vive 24 horas por dia. Cristianismo é um estilo de vida. Não é uma religião.
É um estilo de vida. Você acorda pensando em Cristo. Você toma café da manhã pensando em Cristo. Relacionando todo com Cristo. Você toma banho relacionando tudo com Cristo. Você dirige seu carro com Cristo. Enfrenta as lutas da vida com Cristo. Pensa nas decisões que vai tomar hoje com Cristo. Isso é cristianismo. Se fosse apenas relação com a igreja, não seria cristianismo, seria igrejismo. Mas é relacionamento com Cristo, de aí vem a palavra cristianismo. Em outras palavras, cristianismo é enamorar-se de Jesus, amar Jesus, caminhar com Jesus. E à medida que você vai caminhando com Jesus, o caráter de Jesus começa a se reproduzir na sua vida. E na casa todos percebem que você mudou. E no trabalho todos percebem que você está diferente. E na vizinhança todos olham o que está acontecendo com ele. É que o caráter de Cristo começa a aparecer na tua vida. O problema é que nós às vezes confundimos ser membro de uma igreja com o cristianismo. Eu vou te contar uma história que comecei a contar outro dia. Eu estava saindo da igreja da Praça da Árvore, lá em São Paulo. E peguei meu carro no estacionamento. No primeiro semáforo, luz vermelha, parei. E aí aparece um rapaz do outro lado com um revólver. E me disse, abre a porta. E com movimentos pausados para ele não ficar nervoso, abri a porta. Ele entrou, sentou a meu lado e colocou o revólver aqui. Luz verde, me disse, avança. Eu falei, olha, rapaz, eu sou pastor. Ele me disse, eu sei que você é pastor. Você me conhece? Não, não te conheço, mas agora você vai saber quem sou eu. Falei, mas, olha, quiser levar o carro, leva. Se quiser, eu com cuidado, coloco a mão no bolso, tiro a carteira, leva o que quiser, mas precisa me fazer dano? Não. E ele disse, não, eu não vim te roubar, eu vou te matar. Eu falei, mas por quê? O que te fiz eu? Você acabou com o meu casamento. Você destruiu minha família. Você fez a cabeça da minha mulher. Eu não entendia o que ele estava falando. Falei, rapaz, eu acho que tem uma confusão. Eu não te conheço, não conheço tua esposa. De onde vem o que você está falando? E ele disse assim, você não é pastor dessa igreja? Falei, eu sou pastor, mas não dessa igreja. Esta noite eu vim, eu preguei aí, mas eu não cuido dessa igreja, eu não sou o pastor dessa igreja. Mas o que aconteceu? O que você tem contra o pastor? Agora vem a história. Ela começou a frequentar a igreja. E parece que ela não entendeu que vida cristã é enamorar-se de Jesus e conviver com Jesus. O que ela entendeu é que vida cristã é não comer porco, não beber cerveja, não fumar. Ela aprendeu as regras, ela não aprendeu que vida cristã é companheirismo diário com Jesus. E que o resultado desse companheirismo pois é que você deixa todas as coisas erradas de lado. Mas ela, sem amar Jesus, sem enamorar-se de Jesus, sem entregar a vida a Jesus, ele era caminhoneiro. E depois de uma semana chegava em casa. E ela sempre preparava porco frito, que o que mais ele gostava. Porco frito, bem torradinho. Aí domingo se levantou, no café da manhã não estava o porco. E aí, cadê o porco? E ela, sentindo que era uma heroína da fé, levantou a cabeça e disse para ele, a partir de hoje, nesta casa não se come mais porco. Ele era um homem bom, assim que não discutiu. A meio-dia quis tomar uma cervejinha,
Sua geladeira sempre estava cheia de cerveja, agora não havia uma cerveja na geladeira. Olha, cadê a minha cerveja? Joguei tudo fora, porque a partir de hoje não tem mais cerveja. Aí ele ficou bravo, não? Segunda-feira foi embora, viajou a semana toda, voltou na sexta-feira à noite. Quis fazer um carinho na esposa. E ela, a partir de hoje, sexta... Pronto. Então ele perguntou, quem está colocando essas tonteiras na tua cabeça? O pastor. Aí ele falou, eu vou matar o pastor. E foi lá na igreja. E esse domingo à noite pregava eu. E agora ele queria me matar. Só que ele queria me levar fora de São Paulo para me matar. E graças a Deus, para você sair de São Paulo precisa 12 horas. Uma cidade tão grande. E nesse caminho, pues, fui conversando com ele, fui falando do amor de Jesus. Fui falando, olha, quando você viaja nas estradas sozinho, você nunca está sozinho, Jesus está a teu lado e tal. Ele me perguntou, você tem certeza que você é pastor da mesma igreja da minha esposa? Sim. Mas ela não fala nada de Jesus, ela só fala de porco, fala de cerveja, fala de festa, fala de... Eu falei para ela está começando a conhecer Jesus. Seguramente ela não se batizou ainda, não, batizou não. Então ela está conhecendo Jesus. E eu comecei a falar de tudo para ele. Me disse, então se Jesus é o centro da vida, por que não pode tomar cerveja? Expliquei. E por que não pode comer porco? Expliquei. E se por aí tivesse água, eu batizava ele. Retornamos para a cidade. Liguei para o pastor, falei, olha, visita esse rapaz. Hoje ele está na igreja, batizado, feliz da vida. Quando Jesus entra na tua vida, tudo muda. O problema é que, inclusive, nós confundimos religião com Cristo. Eu não digo que a religião tenha algo de errado, mas quando a religião não tem a Cristo, torna-se um pesado fardo de obrigações. Mas quando Cristo entra na vida, a vida se torna uma vida exuberante, uma vida plena, uma vida dinâmica, alegre. Quantas vezes eu tenho encontrado gente assim, políticos poderosos, homens de muito poder, de muita influência, artistas. E eu vejo lágrimas nos olhos deles. Quando dizem, pastor, o que acontece comigo? Não sou feliz. Tenho tudo para ser feliz. O que acontece? Sabe que os filósofos, os psicólogos modernos falam da saudade de Deus. Que como o ser humano saiu das mãos de Deus, ele pode não perceber, mas ele tem uma saudade inconsciente de Deus. E enquanto não se devolver a Deus, ele não é feliz. Ele tenta ser feliz, ele se esforça para ser feliz. Muitas vezes ingressa nos terrenos escuros da depravação, enfim, dos vícios, tentando ser feliz, porque sente que falta algo. Um exemplo clássico disso é Salomão. Salomão, que de jovem era um homem de Deus, que quando nomearam ele rei, e Deus apareceu uma noite e lhe disse, Salomão, pede o que quiser e eu te darei. Ele disse, só Senhor, dá-me sabedoria, só sabedoria para governar este povo. Esse homem se afastou de Deus.
E uma vez que se afastou de Deus, foi indo. Diz que tinha 300 esposas e 700 concubinas. 1000 mulheres. Que homem pode conviver com 1000 mulheres? E o Espírito de Profecia disse que ele se sentia tão vazio, apesar de ter 1000 mulheres, que começou a entrar no terreno do homossexualismo. Porque assim é a vida. Porque um homem afastado de Deus nunca é feliz. Os psicólogos dizem saudade de Deus. É que o ser humano, quando está em Deus, está completo, está pleno. Mas quando se afasta de Deus, falta Deus na vida. Aí peregrina na vida. Davi disse como um pelicano no deserto. Vocês sabem que o pelicano é ave de mar. O que faz um pelicano no deserto? Chora, grita e vai morrendo. A única maneira de ser feliz é devolver-se a Deus. Quando você se devolve a Deus, as pequenas coisas começam a ter sentido. O sorriso de uma criança emociona. As lágrimas das pessoas tocam. Detalhes que você não via. Coisas simples da vida que pareciam para você coisas corriqueiras. De repente começam a ter sentido. Então, quando chega a noite, você deita na cama e dorme. Dorme, feliz da vida. Por quê? Porque você está pleno em Deus, porque você se devolveu a Deus. Por isso, Davi dizia, em paz me acostarei e assim mesmo dormirei, porque minha alma em ti tem confiado. Oh, meu amigo querido, eu quero te dizer uma coisa, você é precioso para Deus. Sabe, uma das coisas cruéis desta vida é que este mundo no qual vivemos, a sociedade, nos faz sentir um número, um cartão de identidade, número. Mas você não é máquina, você é um ser humano. Mas quem se importa com o que você sente, com o que você sonha? Com as noites que você não pode dormir, ou com os momentos de solidão que você experimenta. Quem está preocupado com isso? Às vezes nem os que estão mais perto de você entendem você. Agora, mesmo que o mundo não te compreenda, Deus te ama. Deus sabe quem é você. Deus conhece as lutas de teu coração. Teus momentos de aflição, de incerteza, teus temores ocultos, porque este mundo nos ensinou a não ter medo. Se você quer ser feliz, expulse o medo. Mas por mais que você queira expulsar o medo, não consegue, ele está escondido nas entranhas mesmas de seu ser. Mas quando você vai a Jesus, onde está o amor, aí não tem lugar para o temor. Onde está Jesus, não há lugar para o medo. Não é que ele arranca o medo do teu coração, é que quando ele entra a tua vida e toma posse de teu ser inteiro, o medo desaparece. Ele é a luz. Quando ele entra a tua vida, as trevas desaparecem. Ele é a vitória. Quando ele entra na tua vida, a derrota desaparece. Então você aprende a viver sujeitando-se um ao outro. Então você compreende que em casa você é Zacar ou é Nequeba. E Deus nos criou incompletos, não para estarmos brigando, mas para sermos um Hadam, para viver unidos. Eu nunca vou poder ficar grávido.
Minha esposa sim. Isso quer dizer que eu valho menos que minha esposa? Não. Porque eu experimentei a gravidez através dela. Um é que vai um sacar. Para que juntos fôssemos um ser humano completo. Mas tudo isto é teoria. E a teoria não ajuda muito, a não ser que você comece a viver. E agora vamos a ler o resto do texto para ver algumas coisas interessantes. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esta é a palavra central. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Cristo, novamente, passa. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Cristo. E a quarta vez, Cristo passa. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, 5, também as mulheres estejam sujeitas todos aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo, 6ª vez, amou a sua igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Cristo é o centro da experiência humana. Você pode ir a Jesus deformado. Em Cristo, tudo se transforma. Em Rio de Janeiro sucedeu uma coisa interessante alguns anos atrás. Um dono de uma tenda de roupa grande, um homem de origem árabe, lá na região do Saara, no centro do Rio, tinha várias lojas grandes de roupa. Homem muito rico, chegou ao país pobre, trabalhou duro, enriqueceu. Mas ele, um dia estava saindo do trabalho e sequestraram ele. Esteve 40 dias sequestrado. Foi notícia em todo o Brasil. Os delinquentes pediam $2 milhões por ele. E queriam em notas de $20. Aonde que ia encontrar 2 milhões em notas de $20? A família lutava, se esforçava. Um dia mandaram uma orelha do homem para a família. O homem sequestrado estava enlouquecendo. Não via, desde o momento do sequestro, não viu ninguém e não via ninguém. Deixavam pizza fria para ele comer aí. Não tinha banheiro, não tinha para onde ir. Uma miséria de vida, 40 dias. Um dia, por uma fresta, ele conseguiu olhar um homem. Careca, moreno. O rosto dele ficou bem gravado. 40 dias depois, a família pagou, acho que $400.000 e soltaram ele. Abandonaram ele aí, na rua, uma madrugada. E quando a família pegou, ele estava assim, como um zumbi. Não falava nada, não dizia nada. A polícia, depois de dar um tempo para eles repousar, descansar, começaram a perguntar. Ele não vi ninguém. Nunca vi ninguém. Ele nunca falou do rosto que ele viu. Passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5, 6 meses. Um dia ele contratou um grupo de sicários e disse para o chefe: aqui está. Esta é a descrição. Fizeram um desenho aí. Não, sim, esse. Procurem ele. E ninguém procurava. Depois que ele se restabeleceu, começou a acontecer algo estranho. Ele, todas as manhãs, saía de casa. Nunca ninguém sabia aonde ia, o que fazia, voltava tarde. E desaparecia. E voltava à noite. E desaparecia. A esposa pensava que ele tinha um caso extraconjugal, assim que pagou um detetive. E o detetive começou a perseguir ele, a seguir de longe. E trouxe o informe. Olha, realmente a atitude deste homem é estranha, porque ele não faz nada. Ele só caminha na rua, olha para aqui, olha para lá, entra nos bares,
toma água, fica olhando as pessoas, vai na estação do trem, sobe no ônibus, sai. Estranho. Então a família pensou que ele estava enlouquecendo. Mas ele estava procurando o único rosto que tinha visto. Até que um dia viu. E começou a seguir o homem. O homem entrou no trem, ele entrou no trem. O homem desceu, ele desceu. O homem pegou um ônibus, ele pegou o ônibus. O homem desceu perto de um campo de futebol de bairro. Atravessou o campo, ele atrás. E entrou num sobrado amarelo. Na favela. E ele marcou. Perguntou a algumas crianças, ele morava lá. Aí chamou ao grupo de sicários e disse, eu já descobri. Ele mora neste lugar. Mas eu não quero ele sozinho. Eu quero os 5 que me sequestraram. Então vocês têm tempo. E vocês só me avisem quando tem os 5 cadáveres, porque eu quero os 5 mortos. E passou 1 mês, 2 meses, até que na madrugada o celular soou, ele acordou, levantou-se sigilosamente, saiu, foi ao lugar onde o sicário falou. Aí estavam 5 corpos cobertos. Então ele foi, o chefe dos sicários com a lanterna, descobriu primeiro e quando ele viu, deu um grito terrível. Não, este não, vocês erraram. Este não, vocês cometeram um erro. E o homem dos sicários, o chefe dos sicários disse, esse é o chefe. O que você viu é este. Nós pegamos este primeiro. Fizemos cantar. E assim pegamos todos. Mas este é o chefe. E o homem quase enlouquecia. Não pode ser. Meu melhor amigo. Aquele que quando estava sequestrado fazia a intermediação entre a família e os sequestradores. Seu melhor amigo. Esse foi o último detonante. Ele pagou o que tinha que pagar, pegou o carro, saiu, bateu contra uma árvore, ficou aí na estrada. Na manhã seguinte, as pessoas se encontraram, viram o acidente, chamaram a polícia. Ele estava louco, completamente louco. E levaram ele a um manicômio. E esteve aí, hospitalizado, quase 1 ano. Nesse ano ele tentou se tirar a vida. Louco. À noite gritava, chorava, desesperado. Um dia, perto do Natal, os médicos disseram à família, olha, é bom que para o Natal vocês levem ele para casa. Isso vai lhe fazer bem. E, efetivamente, quando ele voltou depois do Natal, do Ano Novo, ele estava aparentemente melhor. E eles disseram, olha, seria bom que vocês tirem ele aqui, levem ele a um sanatório, a uma casa de recuperação. E nós tínhamos um hospital assim que atendia pessoas estressadas lá em Teresópolis. E ele foi para lá, um lugar de vida sana. E lá esteve 1 mês, 2 meses. E havia um capelão. E este capelão queria falar com ele não falava nada. Queria falar com ele, não falava. Um dia estava sentado, o capelão sentou e disse, olha, não quero que você fale nada, só me ouve. E começou a contar para ele a história da Maria Magdalena. E como ela se encontrou com Jesus. E como ela não se sentia digna de perdão. E o capelão, inspirado por Deus, disse para ele, não importa o que você fez na vida. Eu não preciso saber e você não precisa me contar. O que você precisa é acreditar que Deus ama você.
E foi a primeira vez que ele falou, quase gritando, como Deus pode me amar? E o capelão disse, não sei, mas Ele te ama. Você não precisa estar aqui. O que trouxe você aqui é a culpa. Mas você não precisa carregar a culpa. Você precisa abrir o coração a Deus. E ele começou a chorar a gritos. E o capelão deixou ele chorar, depois se ajoelharam e oraram. O capelão orou por ele. A vida dele começou a mudar completamente. Começaram a estudar a Bíblia. E à medida que estudavam a Bíblia, os olhos dele se abriam a verdades que não conhecia. Até que o médico diretor de nosso lugar de recuperação lá falou para os familiares, olha, levem ele para casa. Tudo que nós podíamos fazer aqui já fizemos, ele está muito bem, e realmente. A partir desse dia ele começou a estudar a Bíblia, e cada dia sua alma ficava curada. Gostava de ler o Novo Testamento. E quando começou a conhecer a palavra de Deus, descobriu que havia perdão. Sabes, querido, em todos estes anos de meu ministério, o mais difícil para mim tem sido convencer ao ser humano de que Deus o ama, de que Deus o perdoa. A primeira pergunta que as pessoas fazem é a pergunta que esse homem fez para o capelão. Como Deus pode me amar? Eu estava pregando no Estádio Nacional de Lima, Peru, 50.000 pessoas, na época da guerrilha, desse movimento, o Sendero Luminoso, que matou tanta gente no meu país. E uma noite, um homem me procura com um boné, óculos escuros em meio da noite, cachecol. E me disse, pastor, eu não estou aqui para ouvir o Evangelho. Eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui cumprindo uma missão assinada. Nós estamos em todos os lugares onde tem gente, tem espetáculo. Eu vim por isso. Eu já matei muita gente. O homem estava emocionado. Me disse, minhas mãos estão manchadas de sangue. Eu matei gente inocente. É que para construir uma nova sociedade era necessário derramar sangue. Mas ontem à noite, quando o Senhor pregou, eu entendi que todo o sangue que tinha que ser derramado para construir um novo Peru já foi derramado na cruz do Calvário. Mas agora o que quer que faça? O que vou fazer com minhas noites de pesadelo? O que vou fazer com minhas mãos manchadas de sangue inocente? Eu tinha que ter ouvido o Senhor anos atrás. Agora já é tarde para mim. Mas eu te digo em nome de Jesus, nunca é tarde para começar de novo. Nunca é tarde para se entregar a Jesus. Nunca é tarde para estudar a palavra de Deus. Nunca é tarde para jogar fora os preconceitos com relação à Bíblia, ao cristianismo. Nunca é tarde para se rendir. E neste momento Jesus está falando a teu coração.